Bom dia a todos e todas. Então agora vamos continuar com este cursinho de discernimento inaciano. E gostaria de começar com esse poema do Benjamin González Buelta, porque nos coloca no ambiente do discernimento. Meu limite acolhido me liberta de impossível tarefa de alcançar a perfeição de centímetros e leis. Minha ambiguidade, que a tudo impregna, me liberta de ingenuidade em minhas relações e projetos. Meu pecado perdoado me liberta do orgulho que levanta o coração e olhar por cima de todas as cabeças. Minha fragilidade assumida me liberta de construir a vida sobre minha suficiência, quebradiça e vã. Meu projeto fracassado me liberta do medo da derrota que afoga a fantasia e congela o futuro. Minha morte passada me liberta de terrores fantasmáticos, seus chefes e condenações, suas forças e demônios. Hoje meus saberes são como roupas de criança, pendurados no armário, coloridas vestimentas que acompanharam minha estatura em um trajeto da viagem. Pobres saberes, decorados com títulos e selos, arquivados sob chave, alinhados em minha estante, como um exército de papel. Mas hoje o mistério se abre em ineluível abismo, ao final de todos os meus saberes, armados de razões e de mapas, e hoje, em minha ignorância, um colírio que me lava os olhos, um jejum que me alivia a razão, um sossego indefeso, sem técnica nem horário, uma porta clandestina aberta para o futuro, controlado inutilmente pelos fortes e os sábios. E chega desde o mistério um alimento surpreendente, sem publicidade, sem etiqueta, um aroma de 1º de janeiro, uma esperança que desarma 1000 rações blindadas. O mistério é um tu que me acolhe na noite como a única certeza que não devora meu passado, nem se burla de meus pequenos saberes, amigos fiéis como cachorros de cego que me conduziram até ele. Me parece que chegar a essa condição para ter a lucidez de escrever uma coisa como a que acabamos de ouvir, e sobretudo chegar a experimentar, sentir o que acabamos de ouvir pessoalmente, me parece que é como o fruto já maduro do discernimento, né? Ou seja, somente alguém que é capaz de discernir pode falar uma coisa destas, né? E cada um é capaz de chegar a esse ponto porque entramos numa dinâmica que chamamos simplesmente de discernimento. Então, retomando aquele ponto onde ficamos a última sessão, o último encontro, é propriamente sobre o discernimento, né? Que de fato tanto sabemos sobre o discernimento quanto a gente pratica. Tanto sabemos quanto praticamos. Então não se trata
de saberes, aquele saber que tem peso de papel, né? O saber dos livros, mas o discernimento é sobretudo uma prática. Claro, ajudas do estudo e os livros podem ajudar, mas o discernimento apenas com os livros me parece que seria uma ilusão. Enquanto que o discernimento se transforma em algo real quando começa a ser praticado. É algo simples, né? Quando começamos a discernir? Quando começamos a praticar o discernimento. Não existe até o momento em que não entramos na prática, o discernimento simplesmente não existe. Então, é impossível, como eu dizia para vocês a anterior sessão, o anterior encontro, não podemos saber discernir sem ter experimentado o discernimento. O discernimento não pode ser concebido sem a experiência. E muitas vezes, orientadores, acompanhantes espirituais ou pessoas que podem acompanhar processos de discernimento espirituais, muitas vezes estariam como tentados a pedir de Santo Inácio de Loyola uma espécie de livro, um recetário, né? Receitas prontas para serem aplicadas, de modo que possam conduzir, levar aquelas pessoas que estão sendo acompanhadas. Pode ser que alguém conheça muito, mas se aquele que acompanha não tem uma prática, ele próprio no discernimento, e a vida daquele que acompanha não se mostra como alguém que tem uma vida na qual o discernimento é um elemento fundamental, seria um pouco incoerente acompanhar alguém se o acompanhante ele próprio não tem uma vida de discernimento. Então, não é algo que é muito raro, mas é algo muito comum, muito corrente, né? Tem acompanhantes que, curiosamente, porque chegaram a uma situação de conhecimento, provavelmente um tempo com muita prática, depois ficam estagnados, né, naquela situação e não tem mais crescimento e não tem uma vida mais de discernimento. Portanto, o acompanhamento das pessoas se torna irreal, né? Então seria uma ilusão pretender acompanhar alguém se a pessoa que acompanha não está paralelamente levando uma vida de discernimento, né? Então, a tentação daqueles que não praticam o discernimento, mas estão acompanhando, seria como submeter aquelas pessoas que acompanham a erros grosseiros, às vezes, né? E nesse campo da espiritualidade ou em matéria espiritual, a gente só pode dirigir, ou acompanhar, ou orientar com aquilo que a própria pessoa é. Eu acompanho com aquilo que eu sou e com minha experiência, né? Não tem, claro, tem outros conhecimentos, mas o fundamental é a experiência, né? E por isso, só a maneira de introdução tudo isto, né? Por isso Santo Inácio considerava que não todos os jesuítas, por serem jesuítas, estão capacitados para acompanhar. Só alguns. E qual é o critério? Aqueles que entram na prática, né? Que realmente começaram a... Então, alguém que tem um título não garante que seja um bom
acompanhante. Né? Então, o que realmente constitui alguém acompanhante, o que constitui alguém como uma pessoa que entra nesses processos de discernimento, é aquela que praticou e que pratica. Né? Bom, então é uma coisa evidente. Né? O discernimento vale pela experiência. É algo muito simples. Bom, então, portanto, para retomar aquilo que eu estava explicando no último encontro, o discernimento não é um conhecimento espiritual, no sentido conhecimento espiritual, e sim é uma experiência espiritual. Percebem a distinção? Não é apenas um conhecimento espiritual, mas se trata, sobretudo, de uma experiência espiritual. Claro, o conhecimento está envolvido, mas o que deveríamos sublinhar é, sobretudo, a experiência espiritual. Né? E por isso, claro, é importante entrar completamente na experiência dos exercícios, nos exercícios espirituais. Não se trata, não estou compreendendo apenas exercícios espirituais como aquele momento dos 8 dias ou dos 30 dias de Santo Inácio, mas toda a prática espiritual. Nos exercitarmos nessa tarefa do discernimento. Tudo aquilo é exercício espiritual. Quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente medita, etc. Tudo aquilo é um exercício espiritual. Então, aquela pessoa que entra nessa atividade, nesses exercícios, estão, de fato, no caminho do discernimento. Né? Porque seria como a matéria, o modo como vão fazendo essa prática. Né? Bom, então, o único modo é poder fazer um exame da minha interioridade. Este poema que acabamos de ler, do Benjamin González Buelta, Limite Libertador, é o fruto de uma introspecção, não apenas psicológica, mas de essa entrada para examinar a interioridade nossa. Não é apenas uma introspecção psicológica, né? Mas é um olhar interior, um olhar interno, como o Santo Inácio gostaria de falar, né? Um conhecimento, mas que é a partir de dentro, que olha a interioridade, né? Para poder responder àquela pergunta, o que acontece comigo, né? O que acontece comigo? E esse trabalho é às vezes um trabalho, um exercício que se torna prolixo, às vezes. Então, essa é a dificuldade, é um trabalho prolixo, porque não é um olhar geral, né? Eu me conheço, não. Se trata de um olhar muito mais prolixo, com mais detalhe. Né? Por quê? Porque é necessário para ir fazendo as distinções, distinguindo o que vai falando em meu interior, no meu interior. O que os espíritos falam no meu interior? Estou falando no plural, né? O que os espíritos falam no meu interior. São espíritos diversos. Portanto, é impossível dar um passo no discernimento, é impossível começar a discernir se eu não começo a fazer aquele exame interior para descobrir quais são aqueles espíritos que falam na minha interioridade. Bom, então, eu falei que o discernimento tem alguns passos. Né? Eu vou retomar aquilo somente para lembrar, né, de maneira rápida. Quais são esses passos do discernimento? Em primeiro lugar, o sentir espiritualmente. O primeiro elemento, sentir espiritualmente.
isto é, fazer-nos conscientes dos sentimentos que estão em nós. E, logicamente, o lugar privilegiado em que se dão os sentimentos é a oração. É na oração que esses sentimentos aparecem. E, por isso, o exame da oração, esse momento para examinarmos o que aconteceu na oração, né, é o lugar privilegiado para poder discernir. É o lugar privilegiado para o discernimento. Descobrir os sentimentos de tranquilidade ou intranquilidade, consolação ou desolação, é aquele sentir espiritualmente. É o primeiro elemento, sentir espiritualmente, o primeiro passo. O segundo passo, o segundo elemento do discernimento é buscar a causa. Buscar a causa. Isto é, buscar o pensamento ou situação onde se encontra esse sentimento. É indispensável para fazer o diagnóstico, poderíamos dizer, para usar uma metáfora médica, né? Fazer um diagnóstico. A condição é de ordem ou de desordem. Quando eu olho para mim, buscando a causa, né, tenho que olhar se tem ordem ou desordem. O pensamento ou situação onde se encontra este sentimento. Né? E é indispensável para fazer aquele diagnóstico. Né? E aí eu vou, aos poucos, descobrir os sentimentos de tranquilidade ou intranquilidade. Certamente. E, sobretudo, eu serei capaz de determinar se nessa busca da causa, por trás, existe ordem ou desordem. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa aquilo. Terceiro elemento do discernimento é propriamente o discernir. Né? Discernir. Encontrar qual espírito esse pensamento ou essa situação me provoca. Encontrar qual espírito esse pensamento ou essa situação provoca em mim ou me provoca. Né? Se trata do bom espírito ou se trata do mau espírito. Quarto elemento do discernimento. Encontrar o significado. Encontrar o significado. O que Deus quer me dizer? O que quer dizer o mau espírito através desses sentimentos? Emoção ou é ardil? Qual? Moção ou ardil? Moção é normalmente aquele movimento que o espírito nos leva. E o ardil é aquela armadilha, aquele modo como o mau espírito nos conduz. Né? Encontrar o significado. Em quinto lugar, está o agir em consequência. Uma vez que eu determinei o significado, que é o quarto elemento, eu preciso agir em consequência. Tenho que passar a ação. Se eu descobrir que se trata do bom espírito, se é do bom espírito, eu preciso seguir o bom espírito. E se é do mau espírito, nos diz Santo Inácio, é para poder conhecer a intenção depravada do mau espírito. E determinando assim que se trata do mau espírito, eu possa me guardar, me proteger de seus costumeiros enganos, nos diz Santo Inácio. Né? Isso está no número 334 dos exercícios espirituais, 334. 334. Então, é muito importante a palavra experiência, porque normalmente somos tentados em esquemas que se repetem.
Somos tentados em esquemas que se repetem. Em muitas etapas de nossas vidas, o esquema volta. É um dos grandes segredos do discernimento, que é quando estamos lidando com os espíritos, né? Os esquemas em nós se repetem uma vez e outra vez, né? E em muitas etapas de nossas vidas, o esquema é o único. Em certos momentos de nossa vida, o esquema sempre é o mesmo. E, curiosamente, o espírito, dependendo se é o bom ou se é o mau espírito, poderíamos dizer mineiramente, ele se agarra a esse esquema. O espírito sempre segue o mesmo esquema. São costumes. Uma e outra vez. Então é fácil poder determinar aquilo. É fácil, quando tem uma prática, né? Então, como conclusão, poderíamos dizer, neste momento, que está errado se a gente se deixar levar unicamente pelos sentimentos. Se a gente se deixar levar unicamente pelos sentimentos, está errado. Porque nem sempre os sentimentos são bons guias. Porque às vezes os sentimentos podem nos enganar. Pelo contrário, os sentimentos às vezes são péssimos guias. Se nos deixarmos guiar apenas pelos sentimentos, o risco é muito grande. Então, por isso, a gente não busca apenas os sentimentos. Por isso que a gente não busca apenas sentir-nos bem. A gente não procura simplesmente aquilo. Eu quero me sentir bem e ponto. Né? Não. Não buscamos somente nos sentirmos bem. O que faz o discernimento? Procuramos, claro, buscarmos sentir-nos bem, mas conhecendo a causa. Não podemos buscar apenas sentir-nos bem sem conhecer a causa. Precisamos conhecer a causa. Ou seja, não podemos ficar simplesmente alienados nos sentimentos. Ou, às vezes, quando a gente está muito cansada de experimentar, de sentir o mesmo, né? Nos cansamos, chegamos a um cansaço de nos sentirmos permanentemente mal. Né? E buscamos, nesse momento, a falsa consolação. Né? Então, não podemos nos deixar guiar apenas pelos sentimentos. Precisamos dar um passo a mais e perguntar qual é a causa daquele sentimento. Eu estou me sentindo bem? Ótimo, mas qual é a causa?